Ok, minha gente, estamos de volta com a nossa unidade 17 e hoje encerraremos aí mais uma unidade e hoje falando sobre a trajetória desse homem maravilhoso que é Eliseu. Na verdade, começamos tecendo o seguinte comentário. Os nomes desses homens, Elias e Eliseu, parece que poderiam ser gêmeos, e na verdade eles eram gêmeos espirituais, embora um fosse aprendiz do outro. Na página 146 e 47 do seu livro, você tem um espaço para você escrever, para você estudar. Então, na página 146, você vê aí a vida e o ministério de Elias, e aí você tem a página 146, pedacinho em branco, e a 147, para que você possa fazer aí a vida e o ministério de Eliseu. Então, para você poder escrever aí e gravar muito bem esses fatos. Então, preste atenção no que nós vamos falar para você, para que você possa ir transcrevendo para a página 147 do seu livro alguns desses comentários. Então, em primeiro lugar, considere aí a transferência do manto do profeta Elias para o profeta Eliseu. Então, Deus mesmo, ele disse para Elias começar o treinamento de Eliseu em 1 Reis capítulo 19, versículo 17. Então, Elias, ele encontra Eliseu arando um terreno. Eliseu aí é um agricultor, e ele vai ao encontro de Eliseu e jogou o seu manto sobre os ombros de Eliseu, E logo em seguida, Eliseu, ele prepara uma festa de despedida para a família dele, para seus servos, e vai seguir Elias. Então, não muito tempo depois, o ministério de Elias está chegando ao fim. É interessante que vocês remontem na leitura, retornem à leitura, e depois que Elias, na verdade, sai da caverna, Deus diz para ele ungir Eliseu, Jeú e mais uma outra pessoa que não me recordo, porque o ministério de Elias estava chegando ao fim, e Eliseu, aqui no caso Eliseu, daria continuidade àquilo que Deus havia começado através de Elias. Então, sob a observação de Eliseu, ou seja, debaixo do olhar de Eliseu, Elias ele é levado ao céu, ele é transportado para o céu, ele é arrebatado no redemoinho, sem morrer, uma carruagem de fogo, num redemoinho, sem morrer. Então, Elias é um daqueles, juntamente com Enoque, na verdade, somente Enoque e Elias, é dito a respeito deles que não morreram. Enoque, o texto diz que ele não foi mais achado porque Deus o tomou para si. E no caso de Elias, idem, Elias é levado em vida para o céu. E aí então, quando ele está sendo levado, ele deixa o manto dele cair, e Eliseu então toma esse manto e recebe a unção de Deus, e logo em seguida ele vai comprovar o seu relacionamento com Jeová por meio de 18 milagres relatados na palavra. Algumas pessoas, porque Eliseu ele pediu a unção dobrada da porção que estava sobre Elias, e alguns dizem que no ministério de Elias 9 milagres aconteceram, e no ministério de Eliseu 18 milagres aconteceram. Então aqui está a lista dos 18 milagres, Você vai encontrar isso em 2 Reis, no capítulo 12 até o 2 de 2 Reis até o capítulo 13. Primeiro, ele repartiu as águas do Rio Jordão. Ali mesmo, quando ele recebe o manto de Elias, ele vai ao Rio Jordão e ele diz onde está o Deus de Elias. Então ele toca o Jordão e o Jordão se abre. Depois ele purifica as águas em Jericó. Depois ele vai discernir e julgar os rapazes desordeiro em Betel. Depois ele vai fazer com que valas vazias se encham de água. Depois ele cria óleo em vasilhas vazias e ressuscita um menino em Siquém. Depois ele purifica um guisado em Gilgal. Depois alimenta 100 homens, aumentando de forma miraculosa 20 pães e um saco de espigas verdes de milho. Depois ele vai curar Naamã da sua lepra e predisse que Geazi ficaria leproso. Ou seja, a história é que Geazi vai atrás de Naamã para receber o prêmio que Eliseu havia recusado, e isso faz com que ele fique leproso.
E depois ele faz com que um machado flutue, um machado que havia se perdido na construção, né, do acampamento dos profetas, né, caiu no rio e afundou, né, se perdeu, e então ele faz com que esse machado flutue. Ele também vai discernir de forma sobrenatural os planos de guerra do rei da Síria e revelar isso ao rei de Israel, né? Vai orar para que os servos dele vejam uma milícia de anjos invisíveis, abrindo os olhos espirituais desses seus servos. Ele também vai orar e pedir que todo o exército sírio fique cego, né? E ele vai profetizar libertação para os famintos cidadãos de Samaria e predisse a morte de Ben-Hadad, o rei da Síria. E profetizou 3 vitórias de Israel sobre a Síria, e até mesmo depois de morto ele vai realizar um milagre, quando um defunto vai cair na sepultura, tocar os seus ossos e ressuscitar. Então vejam bem, meus irmãos, 18 milagres estão acontecendo no ministério de Eliseu. Então, qual é a sua reação no ministério desse homem, né? Será que para você é fácil crer que um homem fez todas essas coisas? Ou você está um pouco cético a respeito disso? Quando você ouve essa história de que um cadáver, né, sendo jogado no túmulo, acidentalmente tocando nos ossos de Eliseu, ressuscita, você acredita nisso? Ou vem dúvidas em sua mente? Será que, talvez você diga, será que a Bíblia merece crédito? A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte, né? Será que a minha fé no poder de Deus é suficientemente forte e digna de crédito, né? Meus irmãos, se de alguma forma nós duvidarmos das poderosas ações do Senhor registradas nas Escrituras, né, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu e outros homens de Deus, o que nós faremos com a virgem que teve um bebê? E com um homem crucificado que ressuscita da morte ao 3º dia? Veja bem, meus irmãos, o que está sendo julgado aqui não é a veracidade da Bíblia, mas o quanto a nossa fé no poder de Deus está firme, está forte, né? Ou seja, isso que está sendo julgado. Será que eu tenho fé suficientemente grande para receber, né, o milagre de Deus na minha vida? A um homem que estava desesperado, Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E aquele homem estava com seu filho, e aquele homem estava cético porque os discípulos haviam orado e o menino nada de ficar curado, né? Então, quando Jesus ele chega, ele faz essa observação a esse homem, né? E aí esse homem diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, ele já estava mostrando ali que a luta de seu filho ficar liberto, né, não era porque os discípulos não estavam ministrando corretamente, é porque ele tinha incredulidade no seu coração. E Jesus então, mas ele permitiu, ele admite a sua fraqueza e ele ora: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe, meus irmãos, essa é uma boa oração que todos nós devemos também fazer. Então, encerrando a unidade 17, gente, vamos ler 2 Reis, capítulo 6, 1 a 7. Eliseu dirigia um grupo de profetas e um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Nos permita irmos até o Rio Jordão a fim de cortarmos algumas árvores e com elas construiremos uma casa para morarmos. Podem ir, respondeu Eliseu. E um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou e eles saíram juntos. E quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. E um deles estava cortando uma árvore quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, meu senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Imagine isso naquele tempo, gente. O quanto custava o preço disso, né? Como você perdeu uma ferramenta elétrica ou eletrônica nos nossos dias. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. E então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar.
pegue-a, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres ainda hoje. Creia no poder de Deus. E se você porventura tiver dificuldade na sua fé, ore como aquele homem, como o pai daquele menino epiléptico. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quero orar por você, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, relatando o quanto o Senhor é poderoso e como o Seu poder se manifesta na vida desses dois homens, Elias e Eliseu, especialmente Eliseu, que é o homem que estamos estudando hoje. Senhor, possamos, de fato, purificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, meditando nas Escrituras. E não somente meditando nas Escrituras, mas, Senhor, experimentando o sobrenatural do Senhor, experimentando o seu milagre, dependendo cada dia mais de Ti. Deus, que nossa fé seja assim fortalecida e a incredulidade em nossos corações seja completamente dissipada. Essa é a oração que eu faço, meu Deus, no nome de Jesus. É isso, minha gente, que Deus os abençoe. Nos vemos na unidade 18.